Você já se perguntou o que realmente acontece quando uma pessoa tem uma experiência de quase morte? Será que essas experiências são um vislumbre da vida após a morte ou apenas uma ilusão criada por um cérebro em colapso? E o que dizem aqueles que passaram por isso? Olá, amantes de mistério e do sobrenatural. Sejam muito bem-vindos ao canal Entre Mundos, o seu portal para o desconhecido. Eu sou Javas Lancaster, seu anfitrião, e te convido a acompanhar agora comigo um relato intrigante sobre uma experiência de quase morte. Este relato é baseado em uma história real. Quem conta prefere não se identificar, portanto não mencionaremos seu nome, apenas os eventos relatados por ele. Cresci em uma família católica. Meus pais eram pessoas muito devotas e participavam ativamente de todos os eventos relacionados à convivência no ambiente da igreja e da comunidade. Eu participava também, mas confesso que não me importava muito com as práticas da religião, embora tivesse muito respeito e tratasse com reverência os dogmas e liturgias. Porém, à medida que fui crescendo e me tornando adolescente, comecei a prestar mais atenção em um outro lado relacionado ao círculo católico que não era lá muito digno de nota: os diversos escândalos envolvendo a igreja. Isso me causava indignação e repulsa, por perceber que aquele ambiente não era tão santo como queria fazer parecer, pois tinha em suas fileiras homens que, apesar da condição de sacerdotes, não tinham nenhum compromisso com a fé que representavam. Então passei a questionar a existência de Deus, e com o passar do tempo fui me tornando ateu, colocando minha fé muito mais na ciência e no materialismo, eliminando da minha vida tudo que estivesse relacionado a questões religiosas. Mergulhei de cabeça nos estudos científicos, me apaixonei por astronomia e me dediquei na faculdade. Meu sonho era me tornar um físico teórico como Einstein. Eu queria ser cientista. Consegui me formar, fiz mestrado, doutorado, estava realizando meu sonho. Mas se por um lado eu estava tendo sucesso, por outro minha vida pessoal estava passando por algumas dificuldades. Meu casamento em crise acabou, e diante disso me senti perdido e comecei a questionar o rumo que minha vida estava tomando. O ponto de virada aconteceu em um dia que deveria ser comum. Eu não tinha dormido bem à noite, acho que por estar angustiado e nervoso por conta do fim do meu relacionamento. Estava dirigindo para o trabalho e num instante, acho que por causa do sono, cochilei no volante. Perdi o controle do carro, atravessei a pista invadindo o sentido contrário e bati violentamente um muro do outro lado da pista. Eu me lembro vagamente das sirenes e da corrida para o hospital. Fui submetido a uma cirurgia de emergência e foi durante essa cirurgia que minha vida mudou para sempre. Enquanto eu estava na mesa de operações, tive uma experiência de quase morte. De repente me vi flutuando acima da mesa de cirurgia, observando os médicos trabalhando freneticamente para salvar a minha vida. Não era um sonho, nem alucinação. Eu via nitidamente meu corpo na mesa de cirurgia e tudo que estava à minha volta. Era uma sensação estranha e ao mesmo tempo tranquilizadora. Não sentia dor nem medo, apenas uma paz profunda. De repente senti como se estivesse sendo puxado por um túnel escuro. Uma coisa que percebi é que eu me movia muito rápido em direção a uma luz brilhante no fim do túnel, até que cheguei na luz. Então fui envolvido por uma sensação esmagadora de amor incondicional e bem-estar, algo que nunca havia experimentado antes. Lembro que quando passei para o outro lado, encontrei uma figura feminina que eu nunca tinha visto antes, mas que me passava a incrível sensação de ser alguém familiar. Ela estava radiante e serena. Não falou com palavras, mas de alguma forma eu conseguia me comunicar com ela através de pensamentos e sentimentos. Senti uma conexão profunda com ela, como se fosse uma velha amiga, um anjo ou um espírito de alguém que eu amava e havia partido há muito tempo, mas que eu não conseguia reconhecer, porém era alguém que cuidava de mim e eu sentia que me amava. Ela mostrou cenas da minha vida como se estivesse assistindo a um filme. Vi momentos importantes da minha infância, adolescência e vida adulta. Me fez reviver aqueles momentos de questionamentos com relação à fé e à existência de Deus. Eu me vi novamente decidindo que Deus não existia e decidindo excluir Deus da minha vida. Pude sentir as emoções das pessoas ao meu redor e compreender as consequências das minhas ações de uma forma que eu nunca havia percebido antes. Essa revisão da vida foi esclarecedora e me fez entender o impacto que tive sobre os outros. Ela me explicou que eu estava em um lugar de espera, onde poderia aprender em um ambiente seguro e confortável. Disse que ainda havia lições que eu precisava aprender e que minha jornada na Terra ainda não havia terminado. Então me mostrou um limite, um ponto de onde eu sabia que se cruzasse, não poderia retornar à vida. Apesar do conforto e da paz que sentia, pensei nos meus pais, nos meus amigos e nas coisas que ainda queria realizar. Aquela pessoa que estava ali comigo, que eu não sabia quem era, me incentivou a tomar uma decisão. Eu sentia que minha missão ainda não tinha terminado e que eu precisava voltar para continuar minha vida. Havia muitas coisas que eu precisava fazer, e mesmo que eu não tivesse dito uma palavra, aquele sentimento que eu tinha era como se estivesse dizendo que eu queria voltar.
Então voltei. Quando acordei no hospital cercado por médicos e familiares, sabia que nunca mais seria o mesmo. Aquela experiência me transformou profundamente, mudando minha percepção sobre a vida, a morte e o propósito de nossa existência. Agora percebo que o tempo que passei naquele lugar através dessa experiência parecia não ter duração. Era como se o tempo funcionasse de maneira diferente. Hoje continuo meu trabalho e meus estudos como cientista, mas com uma nova perspectiva. Eu que tinha deixado de crer em Deus e me tornado ateu, não tinha como não crer depois da incrível experiência de ter estado por um breve momento em um plano superior ao dessa existência terrena. A experiência de quase morte mudou minha percepção das coisas. Existe ainda um lado cético em mim que em alguma medida questiona se a experiência que vivi foi mesmo real ou fruto da minha imaginação, do meu cérebro entrando em colapso nos últimos instantes da minha existência. Porém hoje a convicção de que existe algo além da vida que está longe da nossa compreensão é muito forte. Acredito que há mais na vida do que aquilo que podemos ver e tocar, e essa convicção me dá uma nova esperança e um novo sentido para minha jornada. A experiência diminuiu meu medo da morte e aumentou meu senso de propósito e na crença em Deus. Não num Deus condicionado a um sistema religioso, com seus dogmas e doutrinas, com suas corrupções e escândalos, mas num Deus que transcende toda a compreensão humana. E você, acredita em experiências de quase morte? Acha que o que aconteceu com o protagonista dessa história é real ou apenas uma criação de sua mente delirante? Será que existe vida após a morte e a EQM é uma amostra dessa realidade? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações para ser avisado quando eu publicar mais vídeos. E se você tiver algum relato sobrenatural que gostaria de ver contado no canal, envie para o e-mail na descrição. Eu sou Javas Lancaster, te agradeço muito por prestigiar meu canal e espero te ver no próximo vídeo. Um abraço, tchau!